A modernidade da vida nos trouxe a um intrigante paradoxo. Estamos mais conectados do que nunca, mas também experimentamos uma crescente sensação de solidão. Mesmo com agendas repletas de compromissos e tarefas, frequentemente nos sentimos ignorados ou subestimados por aqueles que consideramos importantes em nosso mundo atual. Todos desejamos ser valorizados por nosso círculo próximo. No entanto, muitas vezes nos percebemos como se não fôssemos tão significativos para eles quanto eles são para nós. É neste ponto que entram em cena o estoicismo e a filosofia. Os estoicos nos ensinam a encontrar valor dentro de nós mesmos, sem depender do reconhecimento constante dos outros. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana para ganhar prioridade com aqueles ao nosso redor? Neste vídeo, exploraremos estratégias eficazes alinhadas com o estoicismo e a filosofia para conquistar prioridade na vida dos outros, ou para discernir se essas pessoas realmente têm um interesse genuíno em nós. Não se trata de estratégias manipulativas, mas sim de uma abordagem mais sábia e autêntica para construir relacionamentos verdadeiros e de alto valor. Em última análise, as pessoas ao nosso redor moldam nossa identidade, como diz o ditado. Mostre-me quem são seus amigos e eu direi quem você é. Se não somos uma prioridade para eles, essas pessoas provavelmente carecem de um interesse autêntico em nós. Nessa filosofia antiga, encontramos princípios que nos orientam na busca de um equilíbrio entre nossas necessidades e relacionamentos. A essência está em ser valioso sem se tornar necessitado. O primeiro passo: crie um temor de perda. Quando estamos sempre disponíveis e respondemos imediatamente, as pessoas presumem que estaremos lá a qualquer momento. No entanto, no mundo moderno e acelerado, o tempo é um recurso precioso, e o estoicismo nos ensina a dar o devido valor a ele. Devemos permitir que as pessoas sintam nossa falta e percebam nossa ausência ocasionalmente. Os estoicos nos lembram que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos. Ao valorizar nosso tempo e atenção, nos tornamos alguém que se respeita, e os outros começarão a nos ver como uma pessoa valiosa, pois escolhemos dedicar parte do nosso tempo precioso e atenção a eles. Não tenha medo de dizer não ou de não responder imediatamente quando pedirem alguma coisa. Praticar a arte da paciência e permitir que os outros valorizem nosso tempo, tanto quanto nós mesmos, é essencial. A paciência é uma virtude valiosa em um mundo cheio de distrações e pressa. Ser capaz de esperar calmamente destaca-nos e nos torna pessoas valiosas. Praticar a paciência não significa passividade, mas sim manter o controle sobre nossas emoções e reações. Ao fazer isso, as pessoas começarão a apreciar nossa presença e controle, e a prioridade em suas vidas será natural. O segundo passo: evite estar sempre disponível. Se nos tornamos o tipo de pessoa que sempre diz sim para tudo, nosso tempo perde valor, e as pessoas podem dar nossa disponibilidade como garantida. Os estoicos, como Sêneca, nos ensinam que devemos ser senhores do nosso tempo e decidir sabiamente como o investimos. Aprender a dizer não para as pessoas de forma respeitosa não nos torna egoístas, mas sim pessoas que valorizam suas próprias necessidades e prioridades antes de se comprometerem com os outros. No contexto de evitar estar sempre disponível, as palavras de Epicuro assumem um significado profundo. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Epicuro nos lembra que a verdadeira liberdade começa de dentro, com autodisciplina e domínio sobre nossas próprias decisões. O estoicismo valoriza viver de acordo com nossos princípios e valores. Ao evitar estar sempre disponível, mostramos que nosso tempo e energia são valiosos, fomentando assim um maior respeito. Consequentemente, os outros nos priorizarão mais. O terceiro passo: mantenha o mistério. Muitas vezes, somos tentados a compartilhar tudo sobre nós mesmos com os outros, revelando imediatamente nossas emoções, pensamentos e desejos mais profundos. No entanto, essa superexposição pode diminuir nossa importância para os outros. As pessoas tendem a priorizar o que não tem ou o que tem pouco controle. Em vez de revelar todos os detalhes de nossa vida imediatamente, devemos permitir-nos manter um ar de mistério. Fazer com que as pessoas queiram conhecê-lo melhor é uma estratégia eficaz. Os estoicos nos ensinam a importância da autodisciplina e do autocontrole.
Manter um pouco de mistério não significa esconder quem somos, mas revelar gradualmente nossa verdadeira essência. Se questionados, podemos responder de forma vaga, evitar entrar profundamente em nosso passado e não revelar segredos ou aspectos significativos de nossa vida. Isso manterá o foco das outras pessoas em nós. Lembre-se da famosa frase de Sêneca: a sorte favorece os audazes. Nesse contexto, a ousadia está em estar ciente de quanto compartilhamos e quando compartilhamos com os outros. Deixar espaço para o mistério também incentiva a curiosidade nas pessoas. Quando sentem que há mais a descobrir, tornam-se mais atraídas por nós. O estoicismo nos ensina a focar no que está dentro do nosso controle. Controlar quanto revelamos sobre nós mesmos está dentro do nosso controle. Não se trata de esconder quem somos, mas de doar sabiamente. Não precisamos de aprovação constante dos outros. Manter um pouco de mistério e descobrir como as pessoas valorizam-nos pelo que somos, não apenas pelo que mostramos, é essencial. O quarto passo: permita que invistam em nós. Isso não se trata de ego, mas sim de permitir que os outros se sintam valorizados ao contribuir para a nossa vida. O antigo estoico Sêneca nos lembrou que os homens ficam encantados em serem escolhidos pelo que os enriquece. Quando permitimos que os outros nos ajudem ou mostramos apreciação, damos a eles a oportunidade de enriquecerem suas próprias vidas. Deixar os outros se sentirem apreciados e úteis ao permitir que invistam em nós é fundamental. Isso pode ser tão simples quanto aceitar um elogio sincero ou reconhecer a contribuição de alguém para algo em nossa vida. Essas práticas permitem que os outros se sintam valorizados e vistos, fortalecendo os laços e fazendo com que nos priorizem. Nos ensinamentos do estoicismo, entendemos que somos seres interdependentes. Não devemos temer pedir ou aceitar ajuda quando precisamos dela. Fazer isso fortalece nossos laços com os outros. Generosidade e abertura para permitir que outros invistam em nós nos tornarão mais atraentes e respeitados. Lembre-se de que a verdadeira riqueza da vida está em relacionamentos e conexões significativas. Ao permitir que outros invistam em nós, criamos um círculo virtuoso de valor mútuo. O quinto passo: independência. Um antigo estoico, Epicuro, nos ensinou que não é o que acontece conosco, mas como reagimos que importa. Independência no estoicismo não significa isolamento completo dos outros, mas sim autonomia e autogoverno. É a capacidade de tomar decisões conscientes sem depender excessivamente da aprovação externa ou influência. Ao praticar a independência, nos tornamos guardiões de nossa própria ética e valores, o que nos torna mais valiosos para os outros, pois nos respeitam por nossa integridade. A independência também permite ser mais genuíno em nossos relacionamentos, não nos tornando seguidores, mas companheiros que contribuem para o bem-estar dos outros. A independência no estoicismo envolve autodisciplina, autoconsciência e autocontrole, tornando-nos atraentes para aqueles que valorizam indivíduos fortes e íntegros. Para ser mais valorizado pelos outros, cultivar a independência é essencial. Não se trata de se fechar para o mundo, mas de ser o capitão do próprio destino e guiar os outros pelo exemplo. Essa abordagem promove relacionamentos mais fortes, tornando-nos mais valiosos na vida dos outros. O sexto passo: priorize suas necessidades. Isso é fundamental para aprender a ser mais valorizado pelos outros. Muitas vezes, sacrificamos nossas próprias necessidades em prol dos outros, o que leva à exploração excessiva e à falta de respeito pela nossa pessoa. Na sociedade atual, muitas vezes há a promoção da ideia de que devemos sempre estar disponíveis para todos. No entanto, isso não é apenas insustentável, mas também pode fazer com que os outros nos vejam como um recurso inesgotável, drenando nossa atenção e tempo valiosos. A filosofia estoica nos ensina a assumir a responsabilidade por nossa própria vida e bem-estar. Isso envolve estabelecer limites saudáveis e priorizar nossas próprias necessidades antes de atender outras pessoas. O filósofo estoico Epicuro expressou essa ideia de forma profunda. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, depois faça o que tem que ser feito. Essa afirmação encapsula um dos princípios fundamentais do estoicismo, que tem um impacto significativo em como nos relacionamos conosco e com os outros. Ela nos instiga a participar de um ato de autoafirmação e autoconhecimento,
antes de empreender qualquer ação na vida. Essa autoafirmação envolve o reconhecimento de nossas necessidades, desejos e valores pessoais, entendendo que esses precisam ser atendidos antes de sermos verdadeiramente valiosos para os outros. Do ponto de vista estoico, essa abordagem se alinha com a ideia de que o autodomínio e o autoconhecimento são fundamentais para viver uma vida virtuosa e significativa. Para ser verdadeiramente valioso para os outros, devemos primeiro cultivar virtudes dentro de nós mesmos, como autenticidade, resiliência, autodisciplina e empatia. Antes de buscar a aprovação externa, devemos buscar a aprovação de nós mesmos. Isso não significa ser egocêntrico ou insensível às necessidades dos outros, mas sim construir uma base sólida de autoconhecimento e autoaceitação. Quando estamos seguros em nossa identidade e objetivos, projetamos uma confiança que naturalmente atrai as pessoas para nós. O estoicismo nos ensina a definir nossos valores, objetivos e virtudes por meio da introspecção e autoavaliação. Podemos entender quem somos e o que representamos, estabelecendo assim uma bússola interna que orienta nossas decisões. A frase de Epicteto também destaca a importância da ação. Apenas nos afirmar em nossas intenções não é suficiente. Devemos respaldar nossas palavras com ações consistentes. Quando agimos de acordo com nossa identidade autêntica, nossas ações reforçam nosso valor, atraindo aqueles que respeitam a consistência e a integridade. O sétimo passo: resiliência diante da crítica. No caminho da autorreflexão e do aprimoramento pessoal, a resiliência diante da crítica emerge como uma faceta fundamental dos princípios estoicos. Em um mundo onde as opiniões podem ser tão voláteis quanto o vento, a capacidade de receber críticas construtivas com humildade torna-se uma habilidade valiosa, refletindo a força interior e a busca constante pela excelência pessoal. Os estoicos entendem que as palavras têm o poder de moldar, tanto quanto a argila é esculpida pelas mãos do oleiro. Assim, ao receber críticas, a primeira prática estoica é adotar uma postura de humildade. A crítica não é uma afronta pessoal, mas sim um espelho que reflete áreas passíveis de aprimoramento. Ao despir-se do ego defensivo, abre-se espaço para a aprendizagem e o crescimento. A resiliência estoica perante a crítica também envolve a habilidade de discernir entre críticas construtivas e meramente destrutivas. As primeiras são ferramentas valiosas para lapidar nossas imperfeições, enquanto as últimas, muitas vezes, refletem mais sobre quem as profere do que sobre o destinatário. Aqui, a filosofia estoica atua como um escudo, permitindo-nos filtrar o feedback de maneira objetiva e benéfica. Ao invés de reagir impulsivamente ou se sentir pessoalmente atacado, o estoico encara a crítica como uma oportunidade para autoconhecimento e autotransformação. Cada observação, por mais árdua que seja, é uma chance de polir a própria essência, aprimorar habilidades e refinir o caráter. A resiliência diante da crítica, portanto, não é apenas uma demonstração de força mental, mas uma expressão profunda da humildade e do comprometimento com a evolução constante. Ao adotar essa abordagem estoica, transformamos o impacto das palavras alheias em um catalisador para o nosso próprio florescimento, construindo não apenas uma armadura contra a negatividade, mas também uma senda para um eu aprimorado e mais resiliente. O oitavo passo: não coloque os outros no centro de sua vida. Na sociedade atual, muitas vezes caímos na armadilha de colocar os outros em um pedestal, perdendo nossa própria direção. Não faça dos outros o centro de sua vida. Não esteja sempre disponível. Valorize seu tempo e atenção, e você verá como isso o tornará mais valioso para os outros. Transformamos as redes sociais e a aprovação dos outros em uma busca constante por validação e felicidade, nos distanciando de nossa autenticidade e nos tornando marionetes controladas pelas opiniões alheias, permitindo que elas ditem nossas ações. O estoicismo nos convida a sermos o epicentro do nosso próprio universo, dando prioridade às nossas paixões e metas. Marco Aurélio, o sábio imperador romano, sabiamente afirmou que ninguém pode nos prejudicar sem o nosso consentimento. Essa citação poderosa é um lembrete de que somos os guardiões da nossa paz interior e bem-estar emocional. Num mundo onde críticas e julgamentos são onipresentes,
O estoicismo nos ensina a cultivar a virtude da indiferença seletiva. Devemos discernir o que merece nossa atenção e tempo, não permitindo que as opiniões alheias definam nosso valor. Ao aplicar esse princípio, podemos enfrentar críticas construtivas com humildade e ignorar críticas infundadas que não contribuem para nosso crescimento. A autonomia e autocontrole são fundamentais no estoicismo, e essa filosofia nos incentiva a sermos mestres de nossas mentes e emoções. Marco Aurélio nos lembra de que somos os únicos responsáveis por permitir que as opiniões alheias nos prejudiquem. Ao internalizar esse princípio, tornamo-nos senhores do nosso destino, fortalecendo nossa autoestima e autorrespeito. Ao enfrentarmos desafios e críticas, é crucial lembrar dessa verdade poderosa. Ninguém pode prejudicar você sem o seu consentimento. Ao exercer esse poder, mantendo nossa integridade, podemos seguir em frente com confiança no caminho da autenticidade e autodescoberta. Não se trata de egoísmo, mas de permanecer fiel para com os nossos valores e objetivos. O conselho surpreendente de parar de iniciar uma conversa, em um mundo de comunicação constante, encontra suas raízes na sabedoria estoica. Ouvir mais do que falar, permitindo que os outros iniciem a conversa, revela paciência e disposição para ouvir, qualidades que atraem os outros. Valorizar a comunicação autêntica, em vez de depender do reconhecimento constante, alinha-se com os princípios estoicos. Ao aplicar esses ensinamentos no dia a dia, como criar um medo da perda, praticar paciência, evitar disponibilidade constante, manter um pouco de mistério, permitir que outros invistam em nós e priorizar nossas necessidades, cultivamos relacionamentos genuínos e de alto valor. A busca pela independência, não fazendo dos outros o centro de nossa vida, contribui para construir conexões significativas baseadas no respeito mútuo e integridade. Em resumo, ao praticar os princípios estoicos, impactamos a percepção e o valor que os outros nos atribuem. Construímos conexões autênticas, mantendo-nos fiéis a nós mesmos, navegando pelas complexidades da vida moderna. A verdadeira essência do estoicismo transcende a transformação dos relacionamentos com os outros. Ela reside na transformação interna, moldando quem somos. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Quero parabenizá-lo grandemente por ter chegado até aqui e por ter o vídeo, o que significa que você quer melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não souber o que comentar, comente, eu aceito o desafio para que eu saiba que você chegou até o final. Se ainda não estiver inscrito no canal, do que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.